Sávia, vamos continuar falando aqui de política, mas antes falar dessa questão da AGESPIS. A empresa, num período em que se fala muito sobre subconcessões, parcerias público-privadas, a AGESPIS segue, como disse o Arivaldo, sendo grande demais e o governador não quer mais o modelo, pelo menos esse modelo, para o estado do Piauí. É um modelo que não está funcionando, né, Joelson? Se a gente pensa que a AGESPIS arrecada 28 milhões de reais por mês e só a folha de pagamento é 18 milhões, então a empresa fica em déficit, não tem recurso para fazer os investimentos necessários e tem que tomar uma série de medidas que são impopulares. Negociar débitos com prefeituras, mudar os hidrômetros, cobrar efetivamente por aquilo que o consumidor está, de fato, consumindo em termos de recursos. Então, assim, é uma série de medidas e uma série de atos. Por exemplo, folha de pagamento, como eu já falei anteriormente, tem alguns altos salários de poucas pessoas que recebem recursos realmente que consomem ali um bolo significativo da AGESPIS. Então, são mudanças e desafios que já foram diagnosticados pelo governo. Esse é o primeiro passo, saber que existe um problema, mas passa realmente por um plano, e o Elivaldo já tinha até antecipado na coluna dele, em primeira mão, esse olhar do governo. Agora, a pauta de concessão, de privatização, de alguma forma, ela é uma pauta que é um pouco complicada para a esquerda, e o governo Rafael é um governo de esquerda. Então, até para lidar com essa questão, ela envolve aí realmente uma negociação maior. Por quê? Porque os sindicalistas, toda a base, que é a base do PT, o partido é um partido com base social e tem esse pé no sindicalismo, de fato, vão resistir. Então, quando você vai contra a sua própria base, é um pouco mais complicado. E esse é o grande desafio. Agora, é um debate complexo, mas necessário e deve ser feito, porque não é que a AGESPIS tem que dar lucro, mas ela não pode dar déficit, ela tem que cumprir aquilo ali, porque são recursos da população e tem que ser bem aplicados. Aí, Sávia, eu vou agora trazer informações sobre os 100 dias do governo Lula. Agora há pouco teve uma solenidade no Palácio de Karnak sobre os 100 dias de Rafael Fonteles. Presidente Lula, falou a respeito de temas interessantes, das suas características sociais, como acabar com as palafitas no Brasil, o compromisso com o meio ambiente, mas também voltou a falar de questões econômicas, sabe? Principalmente, né, esse discurso do presidente Lula aqui no Palácio Planalto, eu estou aqui, foi mais cedo esse evento, ele se reuniu com todos os ministros, fez aquela fala aberta de balanço da gestão e teve ali um afago para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tanto sofreu, ainda sofre críticas. Essa semana, por exemplo, ele recebeu aí algumas críticas de petistas graduados a respeito do arcabouço fiscal. Então, Lula fez questão de elogiar o arcabouço fiscal e elogiar Haddad publicamente. Agora, sim, na mesma frase em que ele elogia Haddad, ele critica o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, criticou mais uma vez a questão da taxa de juros e, assim, a gente percebe pela fala do presidente Lula a cobrança que está sendo feita aos ministros para apresentarem novos projetos. Não apenas reestruturar os antigos da gestão Lula 1, Lula 2, Dilma, mas ter novidade. Então, nessa fala do presidente Lula, a gente sentiu também essa cobrança, né, para os próximos 100 dias, né, o que virá daqui para frente. Agora, claro, que esses anúncios sejam feitos combinados com o governo, né? Porque é como o próprio presidente Lula falou, são as genialidades em que os ministros têm várias ideias criativas, não comunicam para a presidência da República e dão várias entrevistas. Então, eu acho que ainda falta azeitar, ajustar esse tom também dos anúncios, enfim, ajustar essa comunicação do presidente que enfrentou desafios, né? Dia 8 de janeiro, o ataque aqui às sedes dos 3 poderes, teve a crise dos Yanomamis, então uma série de desafios intensos nesses primeiros 100 dias e acho que a grande marca é reconstrução dos programas sociais que foram e são a principal bandeira dos governos petistas, né? Um governo de centro-esquerda, um governo eleito por uma coalizão, não necessariamente governado por uma coalizão, né? O PT tem o protagonismo, mas eleito por uma coalizão, então um governo de centro-esquerda, Gelson. Agora, sabe, você fez hoje de manhã na Rádio Cidade Verde uma observação interessante em relação ao presidente Lula. É que além de tentar firmar esses compromissos sociais, que são a marca do Partido dos Trabalhadores, ele está tendo um desafio pessoal, o de manter uma agenda ativa para provar que tem vigor para tocar o Brasil
a despeito até do problema recente de saúde que teve com a pneumonia. E uma prova disso foi a agenda, inclusive, que incluiu o Maranhão, né? Exatamente. Lembrando que amanhã o presidente Lula já embarca para aquela agenda que foi adiada por conta daquele problema de saúde que ele teve, a pneumonia, que ele já está recuperado. Amanhã ele embarca para a China e aí a gente vai acompanhar vários acordos bilaterais. O presidente Lula também vai ter uma agenda em que vai tratar sobre a guerra da Ucrânia, né, a busca do Brasil por ser um interlocutor que vai, de certa forma, trazer um acordo de paz entre essas nações, entre Ucrânia e Rússia. Pelo menos é o que o Brasil vai buscar nessa articulação com a China amanhã. Agora, sobre essa questão, Joel, isso é interessante, porque o presidente Lula tem 77 anos, ele tem... No governo Lula 1, governo Lula 2, a gente tem isso comprovado, era uma agenda muito intensa, de muitas viagens, e agora ele quer impor esse mesmo ritmo, só que enfrenta dificuldades, né? E algumas dificuldades são apontadas pelos próprios aliados, que pedem para ele colocar o pé no freio, alguns, inclusive, estimulam que ele coloque a figura do porta-voz, para evitar tantas declarações públicas e muitas vezes improvisadas e muitas vezes polêmicas do presidente Lula. Então, um porta-voz para falar, para fazer essa interlocução com a imprensa, para fazer anúncios e resguardar um pouco a imagem do presidente. Agora, ele não tem seguido os conselhos, né? Porque tem viajado bastante, faz questão de ir em loco e trazer uma atenção e trazer um holofote para os problemas que o Brasil enfrenta em várias regiões. Então, é uma característica que a gente já observava nos outros governos e ele tem buscado manter, Joelson. O presidente Lula tem muito a provar, Elivaldo Barbosa, na sua terceira gestão? Olha, inegavelmente, como a Sávia abordou bem, a marca dos 3 primeiros meses do governo federal tem sido essa área social. E aí ganhou um protagonismo muito grande a agenda social com o Ministério do Desenvolvimento, que tem à frente o ex-governador piauiense Wellington Dias. Sem dúvida, essa foi a marca, com a recriação, eu diria assim, com essa repaginação dada ao Bolsa Família, que é antigo, começou lá em 2003 e foi agora reformulado no governo anterior, mas que, de certa forma, o governo preservou do governo anterior o valor de uns 300 ou 600 reais mês, até para furando o teto de gastos, recriando o programa Bolsa Família. E tem investido muito nessa área. Porém, a marca econômica, isso aí o Brasil ainda espera. O governo está gerando muitas incertezas, ainda há um horizonte ainda sem definição e muitas vezes já causando uma certa preocupação da população, de setores da população, com o tratamento que o governo dará à economia. Daí a regra fiscal, com pontos questionados no próprio PT, no próprio governo, não tem ainda, eu diria assim, o apoio nem no governo, imagine quando for levar para discussão lá no Congresso Nacional. Então, na área econômica, que é fundamental, indispensável para decolar todas as outras áreas, na área social, na educação, na política nacional de segurança e dar de fato uma marca, uma cara ao governo, sem dúvidas que o presidente Lula ainda está a dever ao povo brasileiro. Bom, vamos agora trazer momento fotográfico, registro fotojornalística na tela. Aí, Elivaldo Barbosa, é o abraço. Você pode pensar, mas o abraço do governador e do vice deve ser a coisa mais comum do mundo, afinal de contas foram eleitos juntos e tudo mais. Não, mas esse abraço é diferente porque é o da retransmissão do cargo, Elivaldo Barbosa. Então, estava com Temístocles na última semana. E agora Temístocles devolveu para o titular de fato e de direito do cargo, o governador Rafael Fonteles, que ao retornar do exterior, hoje pela manhã cedo, numa cerimônia, eu diria, num ato simples, ali no gabinete mesmo, assinou lá os documentos necessários para que o governador se legitimasse novamente do ponto de vista legal à frente do Poder Executivo do Estado. Foi rapidamente, logo depois, ele já cumpriu a agenda de volta ao poder no estado do Piauí e conduziu aquela cerimônia que mostramos agora há pouco ao vivo, que foi os 100 dias do governo estadual.